Salve Maria! Vocês estão bem? Estamos chegando ao nosso vídeo número 30, a nossa leitura número 30 do Catecismo Maior de São Pio X. Agradeço a presença de vocês, a todos vocês que chegaram a este ponto, né? E a você que está chegando agora, nós temos uma playlist, você pode assistir desde o número 1, desde a primeira leitura, para acompanhar a sequência proposta pelo livro. Vamos começar a nossa leitura, antes com uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e santificai-nos. Divino Espírito Santo, fonte de ciência, iluminai a minha alma e a minha inteligência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, já começamos a leitura dos sacramentos. Agora estamos chegando ao nosso capítulo 4 da Santíssima Eucaristia. Parágrafo 1º. Da natureza da Santíssima Eucaristia e da presença real de Jesus Cristo neste sacramento. Que é o sacramento da Eucaristia? A Eucaristia é um sacramento que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo e de toda a substância do vinho no seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, sangue, alma e divindade do mesmo Jesus Cristo nosso Senhor, debaixo das espécies de pão e de vinho, para ser nosso alimento espiritual. Está na Eucaristia o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na terra da Santíssima Virgem? Sim, na Eucaristia está verdadeiramente o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na terra da Santíssima Virgem Maria. Por que acreditais que no sacramento da Eucaristia está verdadeiramente Jesus Cristo? Eu acredito que no sacramento da Eucaristia está verdadeiramente presente Jesus Cristo, porque Ele mesmo o disse, e assim nolo ensina a Santa Igreja. Qual é a matéria do sacramento da Eucaristia? A matéria do sacramento da Eucaristia é a que foi empregada por Jesus Cristo, a saber, o pão de trigo e o vinho de uva. Qual é a forma do sacramento da Eucaristia? A forma do sacramento da Eucaristia são as palavras usadas por Jesus Cristo. Isto é o meu corpo. Este é o meu sangue. Que é a hóstia antes da consagração? A hóstia antes da consagração é pão de trigo. Depois da consagração, que é a hóstia? Depois da consagração, a hóstia é o verdadeiro corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo das espécies de pão, que está no cálice antes da consagração. No cálice, antes da consagração, está vinho com algumas gotas de água. Depois da consagração, que há no cálice? Depois da consagração, há no cálice o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo das espécies de vinho. Quando se faz a mudança
do pão no corpo e do vinho no sangue de Jesus Cristo? A conversão do pão no corpo e do vinho no sangue de Jesus Cristo faz-se precisamente no ato em que o sacerdote, na Santa Missa, pronuncia as palavras da consagração. Que é a consagração? A consagração é a renovação, por meio do sacerdote, do milagre operado por Jesus Cristo na última ceia, quando mudou o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue adorável por estas palavras: isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Como é chamada pela Igreja a miraculosa conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo? Esta miraculosa conversão que todos os dias se opera sobre os nossos altares é chamada pela Igreja transubstanciação. Quem deu tanta virtude às palavras da consagração? Foi o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus onipotente, que deu tanta virtude às palavras da consagração. Depois da consagração, não fica ainda alguma coisa do pão e do vinho? Depois da consagração, ficam só as espécies do pão e do vinho. Que são as espécies do pão e do vinho? Dizem-se espécies a quantidade e as qualidades sensíveis do pão e do vinho, como a figura, a cor, o sabor. De que maneira podem ficar as espécies do pão e do vinho sem a sua substância? As espécies do pão e do vinho ficam maravilhosamente sem a sua substância por virtude de Deus onipotente. Debaixo das espécies de pão está só o corpo de Jesus Cristo, e debaixo das espécies de vinho está só o seu sangue? Tanto debaixo das espécies de pão como debaixo das espécies de vinho está Jesus Cristo, vivo e todo inteiro, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Podereis dizer-me, porque tanto na hóstia como no cálice está Jesus Cristo todo inteiro? Tanto na hóstia como no cálice está Jesus Cristo todo inteiro, porque ele está na Eucaristia, vivo e imortal, como no céu. Por isso, onde está o seu corpo, está também o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. E onde está o seu sangue, está também o seu corpo, a sua alma e a sua divindade, pois tudo isto é inseparável em Jesus Cristo. Quando Jesus está na hóstia, deixa de estar no céu? Quando Jesus está na hóstia, não deixa de estar no céu, mas encontra-se ao mesmo tempo no céu e no Santíssimo Sacramento. Jesus Cristo está presente em todas as hóstias consagradas do mundo? Sim, Jesus está presente em todas as hóstias consagradas do mundo. Como é possível que Jesus Cristo esteja em todas as hóstias consagradas? Jesus Cristo está em todas as hóstias consagradas por efeito da onipotência de Deus, em quem nada é impossível. Quando se parte a hóstia, parte-se também o corpo de Jesus Cristo?
Quando se parte a hóstia, não se parte o corpo de Jesus Cristo, mas partem-se somente as espécies do pão. Em que parte da hóstia fica o corpo de Jesus Cristo? O corpo de Jesus Cristo fica inteiro em todas e em cada uma das partes em que a hóstia foi dividida. Está Jesus Cristo tanto numa hóstia grande como na partícula de uma hóstia? Tanto numa hóstia grande como na partícula de uma hóstia está sempre o mesmo Jesus Cristo. Por que motivo se conserva nas igrejas a Santíssima Eucaristia? Conserva-se nas igrejas a Santíssima Eucaristia para que seja adorada pelos fiéis e levada aos enfermos quando necessário. Deve-se adorar a Eucaristia? A Eucaristia deve ser adorada por todos, porque ela contém verdadeira, real e substancialmente o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo parágrafo da instituição e dos efeitos do sacramento da Eucaristia. Quando instituiu Jesus Cristo o sacramento da Eucaristia, Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia na última ceia, que celebrou com os seus discípulos na noite que precedeu sua paixão. Por que instituiu Jesus Cristo a Santíssima Eucaristia? Jesus Cristo instituiu a Santíssima Eucaristia por 3 razões principais. Primeira, para ser o sacrifício da nova lei. Segunda, para ser alimento de nossa alma. Terceira, para ser um memorial perpétuo da sua paixão e morte, e um penhor precioso do seu amor para conosco e da vida eterna. Por que Jesus Cristo instituiu este sacramento debaixo das espécies de pão e de vinho? Jesus Cristo instituiu este sacramento debaixo das espécies de pão e de vinho porque a Eucaristia devia ser nosso alimento espiritual e era por isso conveniente que nos fosse dada em forma de comida e bebida. Que efeitos produz em nós a Santíssima Eucaristia? Os principais efeitos que a Santíssima Eucaristia produz em quem a recebe dignamente são estes. Primeiro, conserva e aumenta a vida da alma, que é a graça, assim como o alimento material sustenta e aumenta a vida do corpo. Segundo, perdoa os pecados veniais e preserva dos mortais. Terceiro, produz consolação espiritual. Não produz em nós a Santíssima Eucaristia outros efeitos? Sim, a Santíssima Eucaristia produz em nós outros 3 efeitos, a saber, primeiro, enfraquece as nossas paixões e, em especial, amortece em nós o fogo da concupiscência. Segundo, aumenta em nós o fervor e ajuda-nos a proceder em conformidade com os desejos de Jesus Cristo. Terceiro, dá-nos um penhor da glória futura e da ressurreição do nosso corpo. Pois bem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final de mais uma leitura. Por favor, compartilhe com seus amigos para que também acompanhem. Salve Maria!